Bom, então estamos hoje aqui com a presença do professor Nicolas Davis, que é professor titular aposentado da UF, né, com mestrado em Sociologia da Educação pela USP, não é isso? Sim, E sim. doutorado em Educação, e é um grande especialista em financiamento da educação. Então, teve a alegria, né, de poder receber o senhor aqui hoje para a gente conversar sobre financiamento da educação, que é um tema muito importante, né, e especialmente sobre o novo Fundeb. Né? Então, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre essa política de fundos, né, de financiamento da educação. Primeiro, assim, por que é importante a gente discutir financiamento da educação? Tá. Ah, bem, estudar o financiamento da educação, eu penso que é importante, porque sem dinheiro não há educação, assim como não há saúde, assim como não há uma série de serviços públicos, né? Então, isso é fundamental conhecer o financiamento da educação, sobretudo porque, de modo geral, os profissionais da educação não conhecem o assunto. São poucos os que conhecem o assunto. A situação, este conhecimento melhorou muito nos últimos anos. O conhecimento sobre financiamento da educação melhorou muito nos últimos anos, por conta até do Fundef, que é o fundo anterior ao Fundeb, né? E também do Fundeb, né? Porque estes fundos eles criaram a expectativa de que a educação pública iria melhorar muito, de que os profissionais da educação iriam ser valorizados, né? Até porque esses fundos preveem isso, eles têm esse nome, Fundo de Valorização do Magistério. Então, eles criaram essa expectativa entre os profissionais da educação de que haveria valorização do magistério. Então, isso levou muitos a estudar, a se dedicarem ao financiamento da educação, a estudarem o financiamento da educação, né? É, essa foi uma coisa boa dos fundos, foi provocar esse interesse. O problema desses fundos é que os profissionais da educação e mesmo os especialistas acadêmicos, eles só ficaram olhando para os fundos e não para os demais recursos vinculados à educação que estão fora dos fundos, e que não é pouco dinheiro, né? Obviamente, a maior parte dos recursos da educação estão nos fundos, está nos fundos, mas existe uma parte dos recursos vinculados à educação que não está nos fundos, né? Por exemplo, 25% dos impostos municipais, IPTU, ISS e ITBI, não estão nos fundos, nem nos fundos anteriores e nem no permanente, que foi criado agora, né, em 2020. Então, e também há outros recursos não incluídos nos fundos, como 5% de todos os impostos incluídos no Fundeb, por exemplo. Eles não estão no Fundeb, eles são impostos vinculados ao Fundeb, mas só 20% dos impostos são vinculados ao Fundeb, 5% não são. Então, o equívoco de muitos especialistas acadêmicos, inclusive, foi só olhar para o Fundeb, os fundos, e não olhar para a totalidade dos recursos vinculados à educação. Tá? Depois Então, também, né, professor, lembrar que essa vinculação que foi definida na Constituição Federal de 88, e aí também tem uma questão interessante que o senhor até comenta nesse seu último artigo, que nos períodos de exceção
no Brasil, nas duas grandes ditaduras que nós vivemos, que foi de Getúlio Vargas e a ditadura civil-militar, foram períodos onde a vinculação foi suprimida de recursos, né? E é uma luta antiga, eu diria assim que até no Manifesto de 1932 talvez tenha sido o primeiro documento, né, que levanta a bandeira da vinculação de recursos. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância da vinculação? O que é uma vinculação de recursos para a educação? Sim. Bem, a vinculação, ela surge, quer dizer, é uma ideia que surge com os chamados pioneiros da Escola Nova nos anos 30, né, e que foi incorporada pela primeira vez na Constituição Federal de 34, vinculando um percentual dos impostos, não é um percentual da receita total dos governos, é um percentual dos impostos. Muita gente confunde receita orçamentária com receita de impostos, são duas coisas diferentes. Então, o percentual... Tem gente que acha, desculpa, tem gente que acredita, também é bom esclarecer, que essa vinculação é sobre o PIB. Tem essa confusão também. Muitos equívocos. Mas, enfim, esta vinculação foi criada em 1934, pela primeira vez, mas não durou muito tempo. Em 1937, a Constituição do Estado Novo, né, ela suprimiu esta vinculação, né, que só voltou na Constituição de 1946, e durou a vinculação de um percentual dos impostos em âmbito federal, estadual e municipal, durou de 46, então, até 1967, quando esta Constituição imposta pela ditadura militar, né, que assumiu, que deu o golpe em 1964, essa nova Constituição Federal de 67, ela suprimiu esta vinculação. Muitos estudiosos, inclusive, dizem que a supressão da vinculação em 1960, pela Constituição de 67, teria sido responsável pelo declínio da qualidade da educação pública, né? Porque é sabido que, pelo menos até os anos 60, as escolas públicas no Brasil tinham muito prestígio, né? Tanto que a classe média cobiçava entrar na escola pública. E eu não estou falando do Colégio Pedro II, eu estou falando das escolas públicas estaduais. Né? Aqui em Niterói eu tenho um exemplo, pelo menos um exemplo disso, que é o Liceu Nilo Peçanha, né? Que eu me lembro quando eu vim morar em Niterói, nos anos 60, era uma escola que a classe média queria frequentar, tá? A escola Liceu Nilo Peçanha. Então, muitos especialistas dizem que esta desvinculação imposta pela Constituição Federal de 1967, ela teria sido responsável pelo declínio da qualidade da educação pública, da educação básica. Não estou falando da educação superior, mas da educação básica. Ela teria caído muito a partir de então, da década de 60, depois da ditadura de 64. Então, durante um bom período, houve essa desvinculação, até 1983.